2 sobre demografia, nossa segunda aula, e eu estava falando sobre o Brasil, e vamos lembrar aqui então mais uma vez que o Brasil foi colonizado pelo litoral, por isso a maior parte da população se encontra até hoje no litoral. E vamos lembrar também uma coisa interessante que gerou no Brasil foi o êxodo rural. Então muita gente saiu do interior e foi morar nas grandes capitais, nas grandes cidades, que já ficavam também no litoral. Até mesmo o plano de ocupar o interior não deu certo. As principais áreas industrializadas do Brasil ficam hoje no litoral, certo? Então, dificilmente a gente vai tirar esse processo de tira a população do litoral e manda para o interior. Exemplo mais claro disso é o mapa do Brasil. Observem, quanto mais escuro for, mais gente tem habitando. São as áreas mais densamente povoadas, maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então vejam, o litoral do Brasil é o mais habitado. Quanto mais próximo do litoral, mais gente morando. E à medida que a gente for para o interior, vejam que são pequenos focos apenas de grandes habitações. E normalmente esses pequenos focos são justamente onde ficam as grandes capitais desses estados e as regiões metropolitanas. Então, dificilmente nós vamos ter um processo rápido de povoamento do Brasil. E foram vários e vários projetos para isso acontecer. Não deu certo, tá, pessoal? Não deu certo. Por exemplo, a gente poderia estar aqui na Amazônia a construção da estrada transamazônica, não rolou. A Zona Franca de Manaus, que hoje está falida, não deu certo. O povoamento do Pantanal, aqui também na região de Palmas, não rolou. Então, todos os projetos para ocupar essa região aqui não deu certo. Vejo que até a ocupação de Brasília, né, melhorou, claro, Brasília, provavelmente dito Distrito Federal, deu certo, vejo que está bem vermelhinho aqui, mas no entorno a população já começou a declinar e voltar para as áreas de origem, principalmente as áreas de origem do povo do Distrito Federal, o Nordeste e parte aqui do Sudeste, tá? Bom, como que a gente pode ver isso aqui melhor? À noite. Vejam a América do Sul iluminada. Olhem aqui nesse dado interessantíssimo. Aqui está Porto Alegre, bem exatamente está o pontinho vermelho do mouse, está Porto Alegre, e aqui a gente começa a andar. Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, e aqui começam as grandes capitais do Nordeste. Salvador, Aracaju, companhia, até Fortaleza. Vejam que dá para ver direitinho as grandes capitais do Brasil, todas elas iluminadas à noite. E vejam que, tirando São Paulo, que tem uma grande ocupação populacional, uma grande densidade demográfica, os demais estados, a maior parte da iluminação fica justamente no litoral. Olha a Amazônia, olha o Pantanal, olha a região do Cerrado, do Sertão Nordestino, praticamente não tem ninguém habitando. Então aqui dá para ver claramente quais são as áreas mais habitadas do Brasil, certo? Bom, outros dados interessantes que a gente tem que analisar sempre quando a gente fala em demografia. Taxa de natalidade. É o número, a porcentagem, melhor dizendo, a porcentagem de nascidos por ano em cada país. Como que a gente faz para calcular isso aqui? A gente pega o número de nascidos e multiplica por 1000. E divide pela população absoluta, e esse resultado aqui vai dar em porcentagem, tá? Bom, o que determina a taxa de natalidade? Determina se o país ele está tendo um controle de natalidade ou não, se a população está crescendo muito rápida ou não. No Brasil, a gente viu que essas taxas de natalidade estão cada vez diminuindo. O que aconteceu no Brasil? O Brasil fez um grande controle de natalidade nos últimos 50 anos. Essa é a realidade que nós temos. Por isso que a população diminuiu tanto. Segundo, o Brasil investiu num dado importantíssimo, que é a educação e o planejamento familiar. Vamos analisar dado a dado. Quando a gente fala em controle de natalidade, não precisa ser um controle rígido, feito pelo governo, como foi feito na China, que só podia ter um filho por família. O que o Brasil fez? Ele investiu em controle de natalidade por opção. Então nós temos hoje a distribuição de métodos anticoncepcionais gratuitos em postos de saúde. Pílula anticoncepcional, preservativo masculino e feminino, até pontos polêmicos, né, como a implantação do DIU nas mulheres. Então esses são dados que a população faz um controle de natalidade, certo? Outro dado importante,
a população hoje ela faz sim um controle da sua economia. E como o custo de vida cresceu muito, a gente viu que a população brasileira optou por ter um número reduzido de filhos. E um dado importantíssimo que eu sempre cito, e para mim esse é o principal, foi a liberdade da mulher. A mulher não é mais vista como alguém que com 15, 16 anos precisa casar, ter uma penca de filho e cuidar da casa. A mulher hoje ganhou liberdade para entrar no mercado de trabalho, a mulher ganhou liberdade para escolher quantos filhos quer ter. Então, isso também fez com que reduzisse o número de filhos. A mulher optou por ter um número reduzido. Nos países pobres, isso não é uma realidade, isso é uma realidade somente em países ricos. O Brasil está dentro dessa realidade por furão, tá? Porque nós somos uma realidade de país pobre, mas nós já temos uma natalidade de país rico, cada vez menor. Isso é problemático, porque no futuro nós vamos ter uma população de idosos. A população precisa ser reposta, tá? Tá lá a Europa, que tá cheio de velhos. A natalidade lá tá quase negativa. Essa porcentagem aqui é zero às vezes, em alguns países é zero. Então a população lá está envelhecendo, não tem criança mais no país. Mas a realidade de um país pobre aqui ela é muito diferente. As taxas de natalidade são altíssimas. A maior parte da população é formada por crianças em países pobres, porque é comum as famílias terem 5, 6, 7, 10 filhos. Se a gente pegar um retrospecto rápido das nossas famílias, a gente pode analisar que os nossos avós tiveram uma grande quantidade de filhos e que os nossos pais, nós já estamos optando cada vez por reduzir esse número de filhos. Então isso é uma realidade que afeta países ricos. Mesmo nós não sendo, nós estamos chegando nessa realidade. Se a gente pegar o Brasil lá, 500 anos atrás, quando o Brasil começou a ser colonizado, a natalidade era altíssima, altíssima, né? Porque nós não tínhamos controle disso aqui. Até tínhamos, mas isso aí deixa para uma outra aula. Tinha um controle de natalidade, mas é meio estranho de comentar. Deixa para uma próxima aula que eu comento. Taxa de mortalidade é o mesmo dado, só que agora a gente não vai calcular nascidos, a gente vai calcular o número de óbitos. Então a gente vai pegar o número de mortes em um ano, multiplicar por 1.000 e dividir pela população absoluta. E vai dar a porcentagem. Isso aqui também é outro dado interessante. Nos países ricos, a mortalidade é baixa, porque a população vive muito tempo. O Brasil está chegando nesse dado. Para quem não sabe, uma mulher no Rio Grande do Sul está vivendo quase 90 anos. É quase uma europeia vive. Então, puxa, a gente está muito bem. Claro que se a gente pegar os dados dos estados do Nordeste do Brasil, esse número cai bastante. Mas o Brasil está vivendo em torno de 78 anos. Isso é um dado bem interessante, bem bom. Bem bom. O Brasil está vivendo bastante comparado com a realidade de vida e economia do Brasil. Então, a porcentagem, quando ela é muito alta de mortos, significa que o país é pobre. Quando ela é pequena, o país é rico. Então, o Brasil está migrando para esse dado. E, por último, para encerrar aqui a nossa videoaula, o crescimento vegetativo. Isso aqui está dizendo quantos por cento a população cresceu ou diminuiu em um ano. Como que a gente faz esse dado? Mais um dado matemático. A gente vai pegar a taxa de natalidade e diminuir pela taxa de mortalidade. Se deu positivo, significa que a população cresceu. Se deu negativo, a população está diminuindo. Quando que dá negativo? Quando a população tem taxas de natalidade muito baixas ou quando o país se envolve numa guerra. Tá? Então esses dados são bem catastróficos em caso de guerra. Em países ricos, esse número está cada vez menor, às vezes até negativo. Já tem países com taxa de crescimento negativo, principalmente os países da Europa. Em países pobres, esse número é bem alto, bem elevado, passa de 5%. Significa que a população não para de crescer. Tá? Então aí a gente começa a ter outros problemas. Falta de infraestrutura para um crescimento tão rápido, tão acelerado. O Brasil passou por isso até a década de 60. O Brasil não tinha uma estrutura ideal porque cresceu muito rápido, certo? Bom, no entanto, a gente sabe que o Brasil está entrando em dados de crescimento vegetativo de países ricos. E, de novo, isso começa a preocupar. Rapidinho, o Brasil terá uma população muito idosa e isso acarreta outros problemas que a gente vai falar numa outra videoaula. Feito, galera? Me despeço de vocês aqui, vou deixar um textinho lá para vocês lerem também sobre esses dados. Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera!